Olá pessoal, estou aqui com 3 multímetros aqui e nesse vídeo eu vou estar explicando aqui o que até um amigo meu inscrito do canal, ele falou por que eu não faço um vídeo explicando aí como que se usa o multímetro para fazer os testes básicos aí, né? Então, vamos lá, vou explicar aqui, né, uma maneira básica aqui do multímetro para que vocês possam consertar e descobrir onde está o defeito dos aparelhos eletrônicos em geral, rede elétrica, fazer aqueles testes básicos, né, que na minha opinião todo mundo deveria já saber, né? Mas vamos lá. Vou começar com esses 3 multímetros aqui, que é os modelos que vocês vão se deparar aí no dia a dia, né? Então é o multímetro analógico, né, que é o multímetro mais antigo, analógico porque ele é com ponteiro. Esse é o multímetro digital, né, porque ele é com número, com display, por isso o multímetro é digital, mede com mais precisão, tá? Eu tenho outro multímetro aqui que depois eu vou explicar um pouquinho, que ele é um multímetro automotivo. Esse multímetro usei muito quando eu mexia com injeção eletrônica de carros, né? Então ele tem algumas medições aqui que são feitas aqui para medir lá no carro, lá como RPM, rotação por minuto aí de motor, né? Tem aqui os graus Fahrenheit aqui, graus Celsius, né? Então isso daqui a gente não vamos mexer com nada disso aqui, mas é um aparelho também que dá para testar qualquer componente, aparelho eletrônico, medir qualquer coisa, que ele também serve, tá bom? Inclusive um aparelho muito bom, e vamos aí que eu vou estar explicando aí, certo? O que vocês vão precisar, pessoal? Vocês têm que apenas colocar na cabeça uma coisa. Para quem está começando, tem que saber medir tensão alternada, tensão contínua e resistência, continuidade. Isso daí você vai matar a pau vários defeitos. Então, quando você pega um multímetro que é o digital, a maioria deles vai estar aqui, como esse aqui, ó. Então vamos esquecer de todas as outras escalas e apenas focar nessa escala aqui, ó, tá? V. Esse V é tensão. Então vamos explicar que esse multímetro aqui, ó, ele vai medir aqui essa tensão contínua. Atente a isso, gente. Tensão contínua, ela só passa a corrente de um lado para o outro, só em um sentido. Então, onde você vê aqui essa linha contínua e essa pontilhada embaixo, isso aqui é o símbolo da corrente contínua, tá? Então isso aqui serve para testar coisas que tem positivo e negativo, né? Como fontes, coisas que tem apenas um lado que a corrente circula. Depois você vai medir tensão alternada. O que é alternada? Alternada aqui, ó, é o V também, que é a tensão alternada. Porém tem uma ondinha aqui, ó. Por que é uma ondinha? Porque a tensão alternada, ela vai e vem, é como se fosse uma onda. Então essas duas escalas aqui, ó, vocês vão usar muito, tá? Os multímetros em geral, você vai olhar aqui, ó. Esse multímetro meu tá meio baleadinho aqui, de tanta gente usar ele, mas tá funcionando, tá? Essas gambiarrinhas aqui que a gente trabalha muito. Às vezes não dá nem tempo de colocar uma ponta de prova nova aí, já estragou. Aqui, ó, você vai ver que todos os multímetros vêm aqui, ó. 600 volts máximo, né? Seria a tensão máxima dele aqui. Então, você sabe que você não vai poder medir nada mais de 600 volts. Também nem tem, né? Para quem está mexendo aí, vai medir de 200 volts para baixo, certo? Então, isso aqui vale tanto para corrente alternada e contínua, tá? Então, nessa escala aqui, ó, da contínua, pode ver que ele começa aqui, o aparelho ele começa com... Tá meio apagadinho aqui, já tá bem baleadinho esse aparelho, mas tá funcionando muito bem. Começa com 600 volts, depois 220, 2, né? E aqui tem aqui, ó, 1 miliampere aqui, tá? Depois eu vou estar mostrando aqui onde a gente vai colocar essas escalas para testar alguns aparelhinhos aqui que eu separei, que são os mais básicos que usam hoje aí no dia a dia. E depois aqui a tensão alternada, que já no caso desse aparelho aqui, ela já vai de 200 a 600. Então, vamos nos preocupar com isso aqui, tá? E depois com o teste de continuidade e resistência. Pronto. Tensão contínua, tensão alternada, resistência, teste de diodo e contínuo, tá? E aí vemos para esse lado aqui, ó. Nós viemos aqui, ó. Essa ferradurinha,
é o ohms, né? É o símbolo da lei de Ohms. Sobrenome aí do físico aí que inventou essas coisas dos resistores aí, tá? Mas isso daqui é um pouco complexo aqui, essa resistência para quem está começando. Mas aqui tem quase que mata quase um monte de defeito aqui, tá? Aqui a escala de apito tá bem apagadinha, ela vai ter um sinalzinho sonoro. E nesse multímetro aqui, ela tem um diodo aqui, tá? Tem um diodo. Aqui nesse lugarzinho aqui, ó, tá o símbolo do diodo. Deixa eu mostrar no outro aqui para vocês verem, ó. Tá esse símbolozinho aqui, tá? Então é porque aqui mede diodo e também continuidade. Então, nesse aparelho vocês já viram que para testar a continuidade aqui no primeiro, ó, pode ver que aqui tem um símbolo de um diodo e aqui tá um sinalzinho sonoro. Tá bem apagadinho, mas eu sei que vocês vão entender, tá? Então tá, nesse multímetro aqui, ele mede aqui de 200 a até 20 milhões de ohms e aqui de 200 milivolts, né, até 600 volts contínuo, e aqui de 200 volts alternado a 600 volts alternados. Então, nesse aparelho, o mesmo teste que vocês vão fazer aqui, vocês vão estar nessa escala aqui, ó. Quando vocês verem nesses aparelhos antigos aqui, ó, DCV é direct, corrente e voltagem. Então, é a direção, certo? Corrente de um sentido para o outro e não retorna. Então vocês podem esquecer tudo aqui que se vocês verem aqui, DCV é a mesma coisa do V que está aqui no aparelho de cá, é tensão contínua, tá? Pode ver que não mudou aqui o risquinho é o mesmo e o pontilhado é o mesmo. Então onde você vê esse risco e esse pontilhado, às vezes não vai importar aqui se está DC apenas, ou DCV, ou só o V. É corrente contínua. Então você definiu esse símbolo aqui da linha contínua, com os 3 pontilhados embaixo, sabe que é para medir corrente contínua, tá? Então, agora vamos aqui, ó, ACV. ACV tá aqui a ondinha, ó. Essa ondinha, corrente alternada, corrente que vai e que vem, ela não tem lado. Então, ACV, né? Corrente alternada ou tensão alternada. Então onde você vê AC, corrente alternada, só o V com a ondinha alternada. Se você vê só essa ondinha, você sabe que a ondinha é o símbolo da tensão ou corrente alternada, certo? Então é a mesma coisa, o ACV é a mesma coisa do V que está aqui, ó. Basta apenas atentar aqui que a simbologia aqui é para contínua e a letra poderia ser tanto DCV ou V, tá? Então é o mesmo teste. Esse aparelho aqui, nós formos olhar aqui, ó, ele tem máximo aqui de 1000 volts, tá? 1000 volts. Então ele vai medir aqui até aqui, tá? De 0 até 1000 e na alternada de 10 até 1000, tá? Resistência. As mesmas resistências que aqui está o 20M, né? Deixa eu colocar meio próximo aqui, fica mais fácil, ó. 20M. A gente pode já aqui colocar que é a mesma escala aqui do X100K, X1K. Essa escala aqui do 200K, X100, 20K, X10 já seria de 2K, X1 é de 0 a 200, ou no caso aqui que é de 0 a 100. E aqui onde eu tô falando aqui o símbolozinho do sonoro, né, que é de apito, que é o que está aqui, ó. Portanto, esse aparelho digital, ele já tem o sinal sonoro de apito juntamente com o teste de diodo, tá? Que aqui tá o símbolozinho do diodo aqui, ó, que tá meio apagadinho, mas o símbolo do diodo que está aí é aqui, ó. Tá vendo? É assim, esse símbolozinho aí que tá ali, tá? Porém, esse aparelho aqui, ele não tem esse teste de diodo, mas aqui na escala de sonoro ele mede o diodo, tá? E aqui em X10 também. Então tá bom. Esse aparelho para medir corrente alternada é ACV, contínua é DCV. E as resistências está aqui, a ferradurinha aqui, ohms, tá bom? Agora, daqui a pouco eu vou estar falando desse aparelho. Então, pra gente já finalizar aqui, quando você pega um aparelho, pode notar aqui que todos terminal negativo, todas as pontas de prova preta, sempre está no COM, tá? COM.
E esse aqui ainda tem um sinal de negativo, tá? Sinalzinho de negativo. Você olhar aqui também, ó, é padrão também, ó. Tá certo? Com. Então você fala, pega um multímetro novo, bom, onde é que eu vou pôr as pontas de prova? O com sempre é o negativo. Onde está a parte de ampere? 10 ampere. Aqui também tem, aqui, ó, a amperagem nós não usa medir. Bom ter um amperinho para medir ampere, mas para os testes básicos não precisa. 10A, tá vendo? Então esse buraquinho sempre fica sem nada, o que tá o ampere, tá? E o positivo aqui, ele vai estar sempre aqui, ó. No caso desse multímetro está tensão, que é o V, né? Tensão alternada e contínua. O MA aqui, que também é corrente, né? E a ferradura, que é resistência. Então esse é o positivo, tá? Padrão também aqui dos multímetros. Esse aqui também a mesma coisa. Se você for olhar aqui, ó, ele vai estar aqui, ó. Está ali, ele colocou aqui, ó, tensão, né? Que seria o A, ampere, tensão alternada, contínua e resistência, tá? Às vezes pode acontecer, você pega o multímetro e coloca aqui, porque acha que tá mais fácil aqui, né? Mais cômodo assim colocar aqui, né? Parece que é o mais certo, né? Mas não é. Então, a posição certa de colocar as pontas de prova são essa, ok? E esse outro multímetro aqui, que é um multímetro aqui automotivo, é a mesma coisa, ó. O com, né? Mudou o símbolozinho aqui, mas é com. Então é o ponta de prova negativa. E aqui também ele já está marcando aqui, ó, que ele é até 600 volts. E no caso dele ele colocou apenas um símbolo de positivo aqui, aqui é porque é a ponta de prova positiva. Só que aqui tem também a de A e miliampere, que é a que sempre fica fora, tá bom? Isso aqui, para saber para que serve essas outras medições aqui, seria um outro vídeo, uma outra explicação. Vocês notem que eu expliquei um pouco aqui sobre os multímetros e já demorou até um pouco aí, o vídeo já está indo para mais de 10 minutos. Mas é que eu estou tentando explicar bem certinho aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar nos comentários aí que eu vou dar o meu melhor aí para responder. E agora vamos fazer alguns testes básicos aqui de alguns componentes que são muito usados aí na eletrônica, né? E vamos explicar como que se mede, tá? Vamos começar aqui, eu tenho fonte, tem uma fonte aqui de 12 volts que é muito usado nos aparelhos hoje, demais da conta. A de 5 volts também é muito usada, tá? Coisas aqui que vocês vão ter que testar aqui, uma bateriazinha de 9 volts, uma pilhazinha, né? Fusíveis que queima muito, né? Um cabo de energia. E eu deixei aqui também alguns testes aqui pra gente testar aqui alguns resistores e diodos, né? É um pouco mais aprofundado isso aqui, mas só para vocês aí tendo uma noção e abrindo a mente de vocês aí para o que é a eletrônica, né? A eletrônica, ela é uma infinidade de coisas, né? De testes, de aprendizado por etapa. Então, vamos aqui começar a medir as coisas normais aqui, básicas aqui, mais fáceis no dia a dia.